Corais. Sim, eles são animais, não rochas, pois comem. Ou plantas, já que não criam sua própria comida. Na verdade, um coral é composto por milhares de animais minúsculos, chamados de pólipos. Ah, e sabe quanto eles caminham em um dia? Nada. O cavalo marinho anão é o peixe mais lento que conhecemos, pois se desloca a menos de 1,5 metro por hora. Com esses números, ele percorreria apenas 36 metros em um dia. Por causa de seu tamanho diminuto, também é chamado de pônei marinho. Os bichos preguiça não são muito mais ágeis e percorrem 37 metros em um dia, menos da metade do comprimento de um campo de futebol. Esses animais são tão lerdos que algas crescem em suas pelagens. Mas são ótimos nadadores e conseguem se movimentar dentro d'água 3 vezes mais rápido do que no solo. As lesmas banana conseguem caminhar de 7 a 15 centímetros por minuto. Faça as contas, e em 24 horas esse animal cobriria uma distância de 110 metros, que é o comprimento de um campo de futebol. Mas essa lesma não consegue tal proeza, pois a distância que percorre depende da quantidade de gosma que produz. Os dragões de Komodo são os maiores lagartos da atualidade. Eles patrulham seu território e caminham cerca de 2 km por dia. São animais capazes de comer o equivalente a até 80% de sua massa corporal. Agora, imagine se você comesse essa mesma proporção de comida. Uma pessoa comum dá cerca de 3.000 passos por dia, ou 2 quilômetros. Mas, se você considerar o deslocamento para o trabalho, verá que cobrimos uma distância muito maior, 50 quilômetros de ida e volta. O guepardo é o animal mais veloz da Terra. Se estivesse na cidade, ele viveria recebendo multas por excesso de velocidade, 120 km por hora, mas anda no máximo 6 km por dia, já que fica um bom tempo em uma mesma região para caçar. Os gnus, que migram junto com as zebras e antílopes, cobrem apenas alguns quilômetros por dia, mas a imensidão de seus grupos migratórios e a distância que eles percorrem são impressionantes. Mais de 2 milhões de animais caminham centenas de quilômetros em um período de 3 meses. Essa é a maior migração de animais terrestres do mundo. Os leões geralmente caminham cerca de 15 quilômetros, mas já chegaram a cobrir 80 quilômetros em 24 horas. É a única espécie felina que vive em grupos sociais, chamados de alcateia para os leões, e em que as fêmeas fazem grande parte das caçadas. Os lêmmingues do Ártico também se deslocam cerca de 15 km por dia. Isso não parece muito, até você se dar conta de que esse roedor pesa menos de 85 gramas. É como se você percorresse a distância de 40 Grand Canyons em 24 horas. Não, obrigado. A gazela consegue cobrir uma distância de cerca de 30 quilômetros em um único dia. No processo de evolução, o coração e o fígado desse animal ficam menores. Então, ele precisa de menos oxigênio e perde menos água, o que é super importante quando se vive no deserto. A gazela tira a quantidade de água de que precisa da comida, sem precisar bebê-la. As hienas também percorrem até 30 km por dia, ou até mais quando as fontes de alimento estão escassas. São animais que podem parecer com os cachorros, mas não são caninos nem felinos. As hienas são sua própria família biológica. Sua mordida é uma das mais fortes do mundo, e nem todas são espécies carniceiras. Algumas caçam. Um urso polar geralmente cobre 30 km por dia, mas alguns já foram rastreados percorrendo 80 ou até centenas de quilômetros em um período de 24 horas. Esses grandalhões parecem desajeitados, mas conseguem correr a 40 km por hora. Ah, e a pele deles é preta. Os lobos em grupo percorrem até 50 km por dia em busca de comida. Os solitários que estão procurando uma alcateia ou um parceiro para acasalamento podem caminhar ainda mais, até 800 km. Seria o mesmo que subir e descer o Monte Everest 50 vezes. O atum amarelo consegue nadar até 65 km por dia. Esse peixe não tem terminações nervosas. Se tivesse, acabaria se machucando por nadar tão rápido. A velocidade de nado dos golfinhos também é limitada pelo mesmo motivo. O salmão-rei consegue nadar 75 km em um dia.
Algumas espécies de salmão saem do mar e viajam rio acima por centenas de quilômetros para chegar ao mesmo lugar onde nasceram e dar à luz seus filhotes. Alguns morcegos viajam 80 quilômetros por noite, mas sempre voltam aos seus ninhos antes do amanhecer. Eles podem viver em colônias de milhões e voam a incríveis 160 quilômetros por hora. A rena percorre até 80 quilômetros todos os dias quando está migrando e consegue se orientar mesmo em terras desconhecidas. Especialistas dizem que esse animal parece ter um GPS embutido em seu corpo, assim como os pássaros migratórios. Em um ano, uma rena consegue cobrir uma área de 4.800 quilômetros. Isso é mais do que o trajeto entre Manaus e Porto Alegre. Durante suas viagens de caça, as fêmeas dos pinguins imperadores chegam a viajar 80 quilômetros só para encontrar águas salgadas, cheias de peixes, krill, lulas e outras delícias. Esta é a maior espécie de pinguim e mergulha mais fundo que qualquer outra ave, mais de 550 metros. E isso nas águas congelantes da Antártica. A baleia jubarte pode não ser o animal que caminha mais longe diariamente, com seus 110 km por dia, mas nada mais de 9.600 km todos os anos na época de imigração. Esse mamífero detém o recorde de migração mais longa entre as criaturas marinhas. Um grande tubarão branco chamado Alfredo, por que não? Foi rastreado cobrindo quase 11.000 quilômetros em 100 dias, ou mais de 110 por dia. Essas feras magníficas viajam sem parar, pois os tubarões precisam se movimentar constantemente para respirar. A tartaruga verde consegue nadar mais de 130 quilômetros em um único dia, e, geralmente, contra a correnteza. Um filhote recém-nascido dessa espécie é do tamanho de um suporte para bola de golfe, mas os adultos chegam a atingir 1,5 metro de comprimento e podem pesar 315 quilos. As libélulas conseguem cobrir uma distância de até 160 quilômetros em um dia, enquanto estão caçando, embora pareçam voar distâncias menores em dias comuns. 300 milhões de anos atrás, existiam libélulas gigantes com 60 centímetros de envergadura de asas. Os insetos eram enormes naquela época, talvez graças à atmosfera, que tinha mais oxigênio. A borboleta monarca migra todos os anos do Canadá para o México, cobrindo uma distância de 160 km por dia. A viagem mais longa já registrada dessa criaturinha foi de quase 3 vezes mais que isso. O interessante é que uma borboleta dessa nunca mais volta, só a geração seguinte. Os elefantes que vivem em savanas conseguem caminhar surpreendentes 200 km por dia quando estão em busca de água e comida. Eles precisam tomar 190 litros de água para continuar hidratados. Apesar de parecerem desajeitados, os elefantes conseguem correr a uma velocidade de até 45 km por hora. Ou seja, são mais rápidos que um atleta olímpico. Um grupo de orcas consegue cobrir uma distância de 225 quilômetros em um dia. Esses animais têm idiomas diferentes e até sotaques. 2 orcas de regiões diferentes geralmente não entendem uma a outra. Outra coisa, elas não são exatamente baleias. Na verdade, fazem parte da família dos golfinhos. A águia real consegue cobrir uma distância de até 360 quilômetros em um único dia e pode alcançar 320 quilômetros por hora quando mergulha para capturar uma presa. As águias, assim como as corujas, não conseguem mover seus grandes olhos. Elas giram suas cabeças para ter uma visão de 270 graus. Algumas andorinhas conseguem voar a mais de 170 km por hora e percorrem várias centenas de quilômetros por dia. O andorinhão preto ainda consegue voar durante 10 meses seguidos, sem pousar. É como se ele fosse a lua e voltasse várias vezes ao longo da vida. As andorinhas são capazes de comer e dormir enquanto voam. Isso sim é ser multitarefa. O beija-flor de pescoço vermelho tem o peso de uma moeda. Seu coração bate 1.200 vezes por minuto e esse passarinho respira 250 vezes por minuto quando está parado. Alguns deles cruzam o Golfo do México, uma distância de 800 quilômetros, em 22 horas. Nada mal para o menor pássaro do nosso planeta, né? O albatroz, com seus 3 metros de envergadura de asas, é a maior ave do planeta. Ele passa quase a vida inteira sobre o oceano e consegue percorrer 800 quilômetros quase sem bater suas asas.
O falcão peregrino consegue voar até 1.300 km em um dia. Ele atinge 200 km por hora em voos horizontais e 300 km por hora quando mergulha. Esse é o voo de resistência mais veloz entre as aves, o que faz desse falcão o mais veloz de todos os animais do planeta. A espécie vive em todos os continentes, menos na Antártica. O fuzelo percorre 30 mil quilômetros. Isso é 3/4 da circunferência da Terra, em voos de 3 semanas de duração. Isso dá cerca de 1.450 km por dia. E os 11.750 km de voo ininterrupto ultrapassam a capacidade de qualquer aeronave que a humanidade já fez. As cigarras periódicas não percorrem distâncias impressionantes, mas meio que viajam pelo tempo. Elas emergem de seus buracos no solo a cada 13 ou 17 anos. Essa hibernação extremamente longa ajudou a tirar o animal da cadeia alimentar, já que não dá para nenhum outro bicho depender dele como fonte de alimento. Pode haver mais de 1 milhão desses insetos em meio hectare de terra. Então, tome cuidado quando resolver dar uma voltinha em algum jardim. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.